Olá, vamos iniciar mais um podcast hoje, contando com a sua participação, é claro. Aqui estou eu, Juliana Ribeiro, e também comigo o Alexandre Gomes. Tudo bem? Estamos aqui juntos nesse podcast Ju e Xandão. Isso mesmo, olha aí, mais um super episódio contando aí com debates, temas polêmicos, tudo aquilo de mais inovador e recente do universo tecnológico. Então, vamos lá. Primeiríssima pauta. Vocês sabiam que existem diferenças entre o ChatGPT e o Bard? Sim, existem diversas diferenças. A gigante da Google não ficou parada aí nessa guerra pelas inteligências artificiais e lançou recentemente o Bard, que também a gente testou, é claro. E olha, muito bom por sinal. Tem várias diferenças, várias complementações com o chat GPT, e eu vou perguntar aqui para o Alexandre, ele que ministra aulas, ele que conhece bem aí também o universo tecnológico, que também é blogueiro, ele vai falar para a gente o que ele achou dessa ferramenta. Conta para a gente, Alexandre. Bom, Juliana, é um prazer estarmos aqui, né? Mais uma vez, a gente juntos trabalhando. Eu achei essas ferramentas de inteligência artificial generativas muito disruptivas, realmente. Eu testei essas principais, né? O próprio Bard, o ChatGPT, até outros, o Claude 2. E a gente nota ainda muitos problemas, mas, de certa forma, foi um salto que nem os países da OCDE, como a gente vai falar sobre isso mais para frente, né, conseguem lidar com, com essa revolução que está tendo. Né? Pela primeira vez, a IA está mostrando de fato para que ela serve, né? Porque ela realmente pode nos auxiliar. A aplicabilidade, correto? Correto. Eu vou convidar a nossa audiência, né, a ver um teste prático. Já que a gente vai falar da diferença, a gente podia mostrar, né, um pouquinho das duas interfaces. Claro. Então, vamos ver aqui como é que é mais ou menos essas interfaces. Né? Aqui do lado esquerdo nós temos o Bard e do lado direito o ChatGPT. Queria pedir para você dar uma primeira introdução assim, das diferenças, depois a gente faz um teste prático. O que você acha? Pode ser. O que eu achei bacana é que o Bard, ele traz mais de uma resposta. Além disso, ele tem integração real com a internet, ele tem uma base de dados atual para fazer pesquisa, bem diferente do chat GPT, cujos dados vão somente até 2021. Outra coisa também que eu achei legal é que o Bard ele pode falar as respostas. Isso eu achei muito interessante nesse nosso dia a dia corrido. Isso é fundamental. Depois eu soube, através do Alexandre, que o ChatGPT também tem como falar as respostas. Basta colocar lá uma espécie de um plugin. Mas no Bard isso já é nativo, que é bem bacana, bem interessante. Outra coisa que eu achei legal é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. É que como o Bard ele é feito pela Google, pela poderosa Google, não dá para ignorar. É fundamental ficar atento ao que está acontecendo, às novidades, porque com toda certeza a Google não vai querer sair perdendo aí nessa batalha. Então, basicamente, foram essas as diferenças que eu achei mais importantes. Teve alguma que você lembrou, Alexandre? Acho que você falou o essencial, Sim. certo? A gente pode destacar é que o ChatGPT estava na frente. Foi um sinal de alerta, assim, eles consideram esse É. alerta vermelho, colocar toda a equipe da Google, praticamente, de tudo quanto é projeto, falando só de IA agora, para poder correr atrás do tempo perdido, né? Sim. Eu lembrei de uma coisa, Alexandre. Hum? Em uma das edições passadas do Google I/O, o CEO da Google ele chegou a dizer bem assim que agora a filosofia da empresa ia ser IA first, ou seja, IA em primeiro lugar em tudo. AI, AI, generative AI, generative AI, generative AI, AI as AI, 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 AI. It uses AI to bring AI, 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 AI.
E anos atrás, antes dele afirmar essa questão, ele disse uma outra afirmativa que foi bem assim: a partir de agora na Google tudo vai ser mobile first. E isso se realizou. Por quê? Porque a gente percebeu que hoje em dia praticamente tudo é pelo celular. No Brasil existem mais celulares do que habitantes, para você ter uma ideia. No Brasil, olha, que é considerado um país assim de terceiro mundo, o CEO da Google fez essa afirmação e realmente aconteceu, numa época onde o mobile ainda não era popular. E depois ele afirmou que seria IA first, e a gente está vendo essa filosofia dele se concretizar, ou seja, tudo que a Google fizer vai ser pensando em inteligência artificial em primeiro lugar. Lembrando que a Google, ela dita tendências, ela influencia sim o nosso dia a dia muito. Então, vale a pena ficar ligado aí no que está saindo de novidade no Bard. Claro. Vamos dar uma olhadinha? Bora? Bom, Vamos testar junto com... uma diferença que a gente não citou, né? O Bard é de graça. Sim. E o ChatGPT, ele é gratuito, mas como a gente já testou muito, já viu, o gratuito é muito difícil de trabalhar com ele, de fato. É mais para você dar uma testadinha, porque vive fora, né? Você tem que usar em horários especiais, tipo assim, de madrugada, para poder usar mais tempo. E agora, como vocês podem ver aqui, temos a versão do GPT-4 disponível para quem paga. Nós estamos vendo aqui do lado direito da sua tela a versão paga. Então você tem a opção de ver o GPT 3.5, que é um modelo, como eu disse aqui, um modelo de linguagens grandes, que é o nome que se dá para essa tecnologia de aprendizado de máquina, mais rápido. É o mais rápido que eles têm. O outro é uma escala bem maior de parâmetros, né, de variáveis que ele consegue trabalhar. Então ele é um modelo mais capaz. Pode vir a ser mais útil, aprender muito mais, só que ainda, nós vamos ver, tem problemas, né? Mas esse GPT-4 como modelo para o ChatGPT, vamos diferenciar, né? ChatGPT é essa interface que a gente está vendo aqui, que a gente pode vir aqui, fazer perguntinhas, e os GPTs são os modelos que o ChatGPT usa para poder responder as coisas. Isso aí é bom o pessoal que ainda está se confundindo com esses termos, né? Ter essa noção. Nessa interface paga, então, além de eu ter o GPT-4, eu ainda tenho a possibilidade de trabalhar com plugins. Aí vem aquela diferença. O Google, o Bard do Google, ele consegue navegar na internet, assim, ele busca informações na internet. O ChatGPT não consegue fazer isso nativamente, mas através dos plugins. Por exemplo, vamos olhar aqui. Eu tenho aqui um plugin chamado... deixa eu achar aqui rapidamente. Eu botei muito plugin aqui agora. Chat with Website, por exemplo. Esse é só um deles, tem vários, né? Que me permite trabalhar com a internet, mesmo sendo dentro do ChatGPT, que não é plugado naturalmente, né? Bom, então eu propus aqui um teste muito rápido para a gente ver isso na prática. Hoje, quando está sendo gravado, o Brasil acabou de ser eliminado da Copa do Mundo Feminino de Futebol, né? Infelizmente, estava torcendo muito pelas meninas. E eu vou fazer essa pergunta: quem eliminou o Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2023? Vamos mexer nessa ferida. O que o Bard vai falar para a gente? Ó, tá vindo a resposta lá. O Brasil foi eliminado pela França nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminino de 2023. Não é verdade. Quem eliminou o Brasil foi a Jamaica. Eu tinha feito esse teste um pouquinho antes e ele tinha respondido corretamente. Sim, eu recordo. Né? Agora ele já ocorreu uma coisa que ele chama de alucinar, né? Uma falha nessa forma de trabalhar da IA, da inteligência artificial, e que ele, quando não sabe, ele frequentemente inventa, assim, na maior cara de pau. Talvez seja até um sinal de inteligência, entre aspas, né? Assim, dele não se dar por vencido, né? Mas vamos fazer essa mesma pergunta agora no ChatGPT. Vamos trabalhar agora com a concorrência da Google, né? Que seria da Microsoft, através da OpenAI, que é a empresa que realmente desenvolveu. A Microsoft ela tem uma grande participação. A mesma pergunta: quem eliminou o Brasil da Copa do Mundo do Futebol Feminino em 2023?
A gente poderia até falar assim que filosoficamente foi a França, porque se o Brasil tivesse empatado com a França, ganhado da França, Sim. mas de fato não é verdade, né? Quem eliminou o Brasil foi a Jamaica. E aqui no ChatGPT ele falou, olha, eu só tenho informações, como você já tinha pontuado, né? Até setembro de 2021. Então, nesse sentido, o Google ganha, porque ele já tem nativamente essa conexão com a internet, sem precisar de plugins, certo? Sim. Mas, como a gente viu, também não funciona muito bem. Talvez, nesse sentido, a versão da Microsoft seja até mais confiável, porque quando ele não sabe, ele fala, não sei, e pronto, acabou. O que para esse efeito de precisão é melhor. Então, o que você achou desses testes aí? Eu achei bem interessante, porque nós fizemos esse teste aqui minutos antes de entrar no ar, e a resposta do Bart foi outra, totalmente diferente. Se a gente tivesse gravado, a gente teria visto até um problema assim de confiabilidade temporal, né? Assim, falar, agora eu posso confiar, porque eu fiz um teste, funcionou, então eu posso confiar. A Jamaica tinha acabado de eliminar o Brasil, eles vieram com a resposta correta, mas assim, tava dando entrevista ainda lá na televisão, né, das jogadoras, tava todo mundo tristinho. E agora em seguida vai falar que é a França. Deixa só. Sim. O ChatGPT já foi dentro da nossa expectativa. E eu quero frisar aqui uma coisa, que o meu professor oficial de ChatGPT é o próprio Alexandre, viu? Que é Então, isso? tudo que eu Vamos. aprendi sobre o ChatGPT foi através dele. É uma troca, né? Claro. Bom, a gente podia falar um pouquinho, né, também do Copilot, Claro. que é uma outra ferramenta interessante da Microsoft, que é parecido com o ChatGPT, só que o ChatGPT, e melhor dizendo, até mais tecnicamente correto, o GPT trabalha com texto de maneira geral. O Copilot originalmente ele trabalhava com programação. Ele era como o nome diz, Copilot, é um assistente, né, um piloto ali que ajuda também ao trabalhador de informações a trabalhar com codificação. A Microsoft ela é dona do GitHub, que é um enorme, maior repositório de código-fontes do mundo, Sim. e ela treinou esse Copilot usando essas informações. Então você poderia colocar um comentário lá numa ideia, né? Por exemplo, quero fazer uma função em Java que, dado dois números, me retorne a média, o desvio padrão, qualquer coisa do tipo, na forma de um módulo aqui. Ele faria isso numa boa. Eu já testei, inclusive, fiz alguns testes em JavaScript, que funcionou muito bem, descobri muita coisa. Claro que você tem que dar uma olhada lá e ainda mexer uma coisinha aqui, outra ali, para se adaptar à sua necessidade mesmo, mas ganha muito em produtividade. Pois bem, tem um Copilot mais geral, mais voltado para textos em geral, dentro do Windows 11. E a Microsoft, através da sua suite Office, né, que hoje em dia chama-se Microsoft 365, ela está incorporando o Copilot lá nas suas ferramentas, e entre essas ferramentas está colocando no Teams. Aí essa informação foi você que trouxe, que eu conseguiria agora ter uma facilidade em reuniões. Como é que é isso, Ju? Olha, essa questão eu achei extremamente interessante por qual motivo? Porque, por exemplo, recentemente eu participei de um contrato no qual a ferramenta oficial da equipe era o Microsoft Teams. E o que a gente fazia? Isso recentemente, gente, há pouco tempo, foi em meados de janeiro. E lá nesse contrato, acontecia da seguinte forma: a gente fazia a reunião e alguém anotava ali uma súmula, tinha um caderninho do lado, tinha um bloco de notas ali na tela do computador e estava ali anotando as principais observações. Agora, daqui em breve, isso não vai mais precisar ser feito. Então, já o próximo contato, a próxima reunião que eu fizer com essa equipe, uma equipe onde eu estava auxiliando eles a fazer a parte de marketing, divulgação, uma equipe de tecnologia, a próxima reunião já vai ser o próprio Copilot ali fazendo as anotações, gravando para a gente aquilo que for fundamental dentro do contexto ali que a gente estiver conversando. E teve uma outra questão também que o Alexandre falou para mim, que essa eu ainda não havia lido, quem contou para mim foi ele, é que em breve também
vai haver dentro do Teams uma espécie de auxílio aos vendedores. Da seguinte forma, digamos que o cliente diga não para uma proposta, ou diga assim, não sei, vou pensar. Dependendo da objeção, o próprio Teams vai fazer possíveis ajustes na comunicação do vendedor, vai propor frases, vai propor aí respostas atrativas para fechar aquela venda. Olha que interessante, olha que auxílio para o vendedor. A gente sabe que a comunicação ela é chave para que a gente faça vendas, com toda certeza. É fundamental. Então, fica mais essa função aí. Eu vou aproveitar e colocar aqui até um vídeo promocional da Microsoft, né, que está lançando essa novidade, para que a gente veja a visão da própria empresa. Como é que a gente vai usar isso no futuro, né? Então, eu estou selecionando aqui esse vídeo para a gente dar uma olhadinha. Ainda em inglês. Tá o Teams lá, né? Bom, como toda propaganda, promete muito, né? A gente não vai aqui falar que tudo que está ali certamente será daquele jeito. Mas como a gente não nasceu ontem, né? Já viu muita propaganda em muita ferramenta, essa aí tem essa pegada de querer ser inteligente. E isso é uma diferença brutal em relação às ferramentas de escritório que a gente via antigamente, né? Então, fazendo um rápido apanhado ali, naquela animação, a Microsoft mostrou como é que seria essa integração em todo o universo ali da suíte de escritório dele, né? O antigo Office. Então, você pode falar, escrever como a gente mostrou ali, que eu estava dando um comando lá, quem eliminou o Brasil, tal, você poderia falar, cria uma apresentação sobre um produto de café que nós estamos lançando, isso foi mais ou menos a ideia lá, né? E na hora do Teams, ele poderia falar, no final da reunião, faça a ata, que é uma coisa extremamente chata. Normalmente ninguém gosta de documentar, né? Nem programador, nem secretário, fica lá, quem falou o quê, quando, e o que foi decidido, e colocar tudo isso no relatório. Essa é uma parte bacana de ser feita pela inteligência artificial, né? Se você concorda. Concordo em gênero, número e grau. Adorei essa funcionalidade do Teams, eu acredito que vai agregar muito valor. Vai ser muito bom. Lá no seu trabalho você usa o Teams também, né? Uso o Teams. Inclusive, e daqui eu trabalho remotamente usando o Teams. A gente faz reunião, vários colaboradores espalhados até, tem gente que está até em outra cidade, né? E a produtividade é boa, é interessante. Você consegue compartilhar a tela tal, e mostrar alguns aspectos e dividir documentos, fazer uma forma no chat. Agora, com essa integração com a IA, isso poderia trazer até a possibilidade de ter tradução em tempo real, né? Alguma legenda. É muito auspicioso, né? Sim. Inclusive, eu lembrei de um detalhe. Você comentando dessa questão, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Eu estou aí concluindo um curso chamado IA para jornalistas, e lá dentro desse curso, uma das ferramentas que eles ensinam
os alunos a utilizarem, é exatamente uma ferramenta onde eu posso entrevistar outras pessoas. Digamos assim, eu vou entrevistar o Alexandre, vou perguntar para ele aí sobre questões sobre o ChatGPT, por exemplo. Eu posso gravar essa entrevista pelo Google Meet e, através dessa ferramenta que eu estou aprendendo lá no curso, ela vai já transcrever aquela minha entrevista no formato de release. Olha que interessante, que auxílio aí para os produtores de conteúdo, para os jornalistas. Então, essa vertente aí do Teams, que vai gerar valor para as reuniões especificamente, eu acredito que tem tudo para crescer, para ser aperfeiçoada. E com toda certeza, eu vou ser uma das que vou utilizar essa questão aí assim que tiver disponível para mim. E falando de cases, lembrei de um bacana também. A gente tem muito no serviço público portarias, né? Que tudo que o servidor faz tem que ter uma lei lá que ele pode fazer aquilo, né? Nada. Sim. É o contrário do privado, né? Que você faz, se não tiver na lei, você pode fazer. A gente não. Só um parênteses, Alexandre. Para quem não sabe, o Alexandre é servidor público também. Lá a gente então, tem uma portaria que mostra como é que os desenhistas instrucionais, como é que os professores, conteudistas recebem. Né? Com tantas horas, tantas laudas, tanto vídeo produzido, né, minutagem, a gente consegue fazer um deparo com o quanto que esses profissionais podem receber do erário, né? E isso está numa portaria que é longa, cheia de detalhes. Você pode passar hoje, através daqueles plugins lá do ChatGPT, essa portaria para ele, através de um PDF, e depois fazer perguntas. E lá na portaria só tem fórmula. Você pode falar diretamente, falar assim, olha, dado que eu tenho 10 laudas, quanto que eu tenho que pagar para um conteúdo disso? Uma coisa assim, bem linguagem natural, e ele responde corretamente, como eu já fiz o teste. Claro que você tem que estar sempre vigiando, você não pode assim confiar cegamente, né? Porque tem novamente, né, aquele efeito alucinação, que de vez em quando ele se perde, que ele trabalha com estatística, ele vai na mais provável. E às vezes a mais provável está empatando com uma outra que não é correta, né? Mas é muito interessante, é uma mão na roda. Realmente você consegue ganhar muito tempo, muita produtividade usando esse tipo de ferramenta. E a questão da perda de empregos, afinal de contas, isso é só um mito ou realmente vai acontecer? Bem, eu também ministrei aí em diversos congressos sobre o tema Profissões do Futuro e também comentei esse tema com o Alexandre. Tem um artigo no blog dele, no Brasil Acadêmico, estou até com um artigo do site dele aberto aqui no meu celular, que fala exatamente sobre esse tema. Uma pesquisa da OCDE que apontou o risco de automação para 27% de empregos. E aí, será que nós estamos preparados para isso? Alexandre, comenta aí para a gente sobre essa questão. Bom, Ju, isso aí realmente é o grande tema, né? Porque nessa pesquisa, inclusive, eles levantaram, foi uma pesquisa feita com milhares de trabalhadores, milhares de donos de empresa, inclusive, e eles levantaram até o sentimento, né? Uma coisa que os trabalhadores gostam da IA é que ela é uma ferramenta que tira muito dos trabalhos penosos e tal. Só que é o seguinte, os especialistas consideram que aquelas profissões que exigem 25 habilidades de 98 que são consideradas automatizáveis, por exemplo, coisas repetitivas, igual uma linha de montagem que o pessoal fica lá só apertando um parafuso e tal. Um robô facilmente faria aquilo mais rápido, com mais segurança, sem cansar, sem fazer greve, aquela coisa toda que favorece a automação, né? E aí, essa pesquisa, que eu vou até mostrar aqui o post, né? Esse aí é o meu site, como eu já falou, o Brasil Acadêmico. Lá tem essa postagem que foi uma tradução e uma explicação sobre esse levantamento. O levantamento é de 2022, né? Olha só, a OCDE, o que é a OCDE? Ele é um bloco de países desenvolvidos, né? Os 20 países mais desenvolvidos do mundo. O Brasil quer entrar nesse bloco, tem muitas vantagens para fazer comércio e trocas de tecnologia e por aí vai. Mas eles, mesmo tendo toda a educação, todo
maior civilidade, né, na sua população, eles estão apontando para um risco iminente de perda de quase 1/3 dos empregos, né? Vamos falar assim, 1/4, né, para arredondar. Essa pesquisa, então, foi feita com 2.000 empregadores, né, 2.000 donos de empresas e 5.000 trabalhadores. Isso em 2022, antes do ChatGPT-4 chegar o GPT-4 chegar no ChatGPT, né? Aqui até meio que para ilustrar essas imagens que vocês estão vendo aí, que eu coloquei na postagem, elas são todas geradas pelo Midjourney, que é uma ferramenta que também usa a tal da IA generativa, né? Uma IA que aprende quase que sozinha, para fazer essas eu considero bonitas as imagens, que são muito trabalhosas. Se fosse para quem não sabe desenhar como eu, né, para fazer, imagina que até mesmo quem mexe com design vai estar preocupado com a altura. Sim. E tem essa questão, os empregados, em regra, eles dizem estar satisfeitos com a possibilidade de usar a IA. Vamos olhar aqui no final, que é uma conclusão. Ó, eles relataram que a IA melhorou seu prazer no trabalho ao automatizar tarefas perigosas ou tediosas. Um exemplo aqui a gente até deu, né? A possibilidade das atas das reuniões serem feitas por IA é uma coisa considerada tediosa por muitos trabalhadores. Mas e também uma IA que consiga fazer algum trabalho perigoso, igual ir lá numa usina nuclear, ver se está tudo, né, se tem algum vazamento, que se fosse um ser humano o risco à saúde seria maior. Mas a grande preocupação dos trabalhadores, o que eles não gostam, é de imaginar as decisões de chefia, né? Assim, o pessoal ser quem comanda o trabalho, ser um ser inanimado, né? Não ser um humano. Eles querem ter chefes humanos. Sim. E além da preocupação com a perda de emprego, a diminuição do salário, né? Por aí vai, né? Então, essa é uma expectativa muito interessante, porque é a OCDE que está falando, né? Claro. Não estão falando aí de sindicatos, de empregados. Não, como a gente já viu numa outra postagem aqui, que eu recomendo também, o Fórum Econômico Mundial, né, um fórum de empresas que são as líderes do mercado, de governos, também aponta para essa preocupação. Já tem um tempo, né? E isso mostra que não é um exagero, né? Não é algo assim que a gente pode dizer que é só uma teoria da conspiração ou mesmo um alarmismo. Não. Aquela ficção científica do passado, agora ela é tangível. Qualquer um que trabalha um pouquinho ali com um chat GPT desse, vê que ainda não está perfeito, ainda não está tão bem, mas é só uma questão de projeção. Vai melhorando dia a dia e vai pensar em tomar empregos. Nós temos 2 relatos. Uma que assegura que ela era uma escritora, que por conta do chat GPT ela perdeu o emprego e passou a trabalhar em supermercado. Bem lembrado. Né? Acho que você viu essa reportagem, talvez você até que me indicou. E tem uma outra que eu pensei que saiu na Forbes, mas talvez eu possa ter enganado, tenha saído na Folha. Na Folha não, no New York Times. Folha. Tá, mesmo nível, né? Mas falando de um relato de uma trabalhadora, acho que o homem, agora me falha aqui a memória, mas o importante é um comunicador que faz leads, que faz um trabalho de edição, né, de autoria de textos para blogs, para campanhas publicitárias, que tinha 10 clientes, perdeu todos os 10, depois do advento do ChatGPT. Aí, devagarinho, eles foram percebendo que a qualidade caiu e tal, mas alguns falavam, olha, mesmo que a qualidade sendo pior, né, quando ele foi argumentar que deveria continuar sendo ele o autor, né, e que mesmo sendo pior, ainda era aceitável a ponto de não compensar contratar. E teve 2 que retornaram, vamos dizer assim, para a carteira, né, de clientes. Mas ele fala que não é possível trabalhar só com os 2, assim, já não compensa. Os 10 mantinham o trabalho dele, só 2 já não compensa mais.
Então a gente já vê que já está tendo impacto num tipo de trabalho que é para o lado do trabalho intelectual, um trabalho de tomada de decisão, um trabalho de arte, de criação, que antes não era afetado. Quando falava na Revolução Industrial, que a máquina tomou um monte de empregos, era aquela coisa mais repetitiva, né? Isso. Agora estamos Agora a tendo gente, com toda certeza, eu concordo com você. Antes as pessoas achavam que só as tarefas repetitivas seriam substituídas pela IA, e a gente está vendo agora que não. E com relação a essa pesquisa, Alexandre, como é que foi que você soube dela? Eu, sinceramente, mesmo acompanhando o mercado de perto, não havia visto. Eu não sei, mas assim, é porque são muitas fontes. Assim, eu tenho visto, tenho feeds, né, de notícias do mercado de trabalho, sobre tecnologia, então a gente às vezes se perde com essas fontes. Pode ter sido no Instagram, pode ter sido um colega que mandou, né? Sinceramente, eu não me recordo qual foi a fonte primária, né? Quem me deu em primeira mão. Tá, mas isso não importa. Aqui é quase quem sabe faz ao vivo, viu? Aqui é quase ao vivo, então. Aqui vocês estão vendo, é a capinha do estudo. Depois entra lá no Brasil Acadêmico e vê essa matéria. Dá uma lida. Não pensa demais. Vamos tratar de um outro tema agora, que eu acho legal. Você queria complementar? Claro, eu quero complementar com uma coisa. É seguinte, sempre que eu falo sobre profissões do futuro, em algum congresso, uma palestra, alguma coisa assim, sempre sai a seguinte pergunta: quais profissões vão morrer? Sempre. E aí eu tento falar de uma maneira bem genérica, olha, profissões de tal estilo, profissões de tal estilo. Mas essa pergunta sempre, ela sempre volta à tona. E aí, o que a gente responde para essas pessoas, na sua opinião? Porque assim, o que eu vejo, Alexandre, não tem assim, uma fórmula de bolo. Dizer bem assim, olha, daqui a 5 anos tal profissão vai morrer. Pode ser que morra, pode ser que não. É claro, de acordo com aquilo que a gente está vivendo hoje, a gente pode fazer algumas projeções, com toda certeza. Mas, assim, bola de cristal ninguém tem. E aí, como é que fica essa questão? Por exemplo, hoje em dia, eu ouvi uma entrevista no qual as pessoas diziam exatamente isso aí que você falou, que só as repetitivas é que seriam substituídas. Mas hoje em dia a gente vê que não. Por exemplo, o trabalho dos advogados, hoje em dia várias IAs já conseguem complementar esse trabalho. Já conseguem fazer ações e questões que antes eram específicas só para as pessoas humanas. Hoje em dia não. E aí, como é que fica essa questão? E quem diria aí os advogados aí, com toda essa pompa? Jornalistas também, vários jornalistas perdendo emprego. Várias redações, eu que acompanho aí o mercado de comunicação, estou vendo aí várias redações demitindo pessoas a rodo. Ainda existem jornalistas, claro, pessoal, existem jornalistas, existem redatores, mas a gente tem que entender que a IA, ela vai automatizar muitas coisas que antes era a gente que fazia ali na mão na massa. E aí? Ou a gente se adapta, ou a gente fica aí lutando, brigando com a IA e vai ser uma briga que a gente vai perder, com toda certeza. Então, o melhor é utilizar a IA como aliada, aprender realmente aquilo que está acontecendo dentro da nossa profissão e ser aquela pessoa que domina a IA dentro da nossa área. E com certeza a gente vai sair na frente. Sim. Concorda comigo, Alexandre? Concordo. Bom, respondendo essa pergunta que todo mundo faz, né? Acho que ninguém tem uma resposta de cravar, porque é futurologia, depende do ritmo das mudanças. Se continuar lançando um ChatGPT a cada, sei lá, 3 meses, 6 meses, vai ser muito rápido. Não vai dar tempo da gente se programar, se preparar. Empresários igual o Warren Buffett e Bill Gates já estão preocupados com aquela questão que foi levantada pelo aquele senador Suplicy, né? Sim. Há muito tempo, sobre ter uma renda básica universal que independesse da pessoa estar produzindo e trabalhando. Sim. E a ideia agora é até que haja um imposto cobrado em cima de empresas que acabem com o posto de trabalho. Então, se eu coloquei lá um robô ou uma IA que eliminou muitos postos de trabalho, porque aumentou muita eficiência, aumentou muito a produtividade, sim, a gente agora tem que ter uma contrapartida social.
Isso aí soa a ideia de esquerda e tal, mas pode ser que seja até uma forma do capitalismo sobreviver, porque não dá, se todo mundo ficar sem emprego, a sociedade ela implode, né? Eu vou até ilustrar isso que a gente está conversando aqui com aquela outra postagem que eu achei aqui do Fórum Econômico Mundial, que eles tinham umas previsões para 2025, né? Eles falavam, por exemplo, aqui é até uma brincadeira, né? Como se tivesse precisa-se de robôs, né? Robôs inteligentes até 2025. Essa postagem, ela é baseada numa pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial, chamada Futuros Jobs, combinado com uma outra pesquisa. Isso. Inclusive, Alexandre, posso Sim, falar? pois não. Eu lembrei que nós fizemos uma live em 2020, exatamente sobre a indústria 4.0 e outras questões que envolviam o futuro. E, e nessa live que nós fizemos, eu jamais imaginava que a IA estaria do jeito que está hoje, que apareceria um chat GPT da vida. Isso não era projetado nem por mim e nem por outras pessoas aí que vivem o universo tecnológico. Eu quero agora me regozijar que naquela época eu era considerado um pouco catastrofista, né? Eu falava, João, para parar, esse negócio aí não é brincadeira não, tal. E de certa forma se confirmou até mais rápido do que eu esperava também. Claro. Está se confirmando, né? Eu queria até colocar só um comecinho aqui, só para fazer um comentário bem rápido. O vídeo começa assim, ó. Tá vendo só uma luzinha acendendo, né? Aquele fade in que nós estamos vendo um vídeo começando. Vocês estão vendo o que é a realidade de muitas indústrias da indústria 4.0. Você vai chegar em empresas assim, que tem aquele prédio de 30 metros de altura, com esses galpões totalmente automatizados, e o que você vai encontrar lá dentro é isso. Não precisa de ter um humano observando, eles vão precisar da visão computacional. E a visão computacional, essencialmente, ela pode até mesmo utilizar do infravermelho, né, para fazer essa observação, né, esse rastreio, esse escaneamento. Isso aqui essa lâmpada só precisaria ser ligada para mostrar para a gente. Mas a máquina ela consegue trabalhar no escuro e isso é uma economia formidável. Do ponto de vista da lucratividade, da viabilidade comercial, industrial, perfeito. É isso aqui que seria a indústria do ponto de vista visual se você chegar num parque industrial à noite. Alexandre, concordo com você em gênero, número e grau com a sua postura, só que a gente tem que lembrar de uma coisa. Quando a gente fala isso em um evento, em um congresso, parece assim que a bola da galera murcha, assim, vai lá embaixo. Então eu preciso procurar as palavras certas para falar esse tipo de questão. Uma comunicação não violenta. Isso, uma comunicação não violenta, empática, porque se eu falar, emprego vai morrer, tal área vai morrer, tal área está morrendo, sim, a galera já fica, meu Deus, essa mulher veio aqui para quê para esse congresso? Para me assustar, para me dar alarme? Já não estou conseguindo aqui nem viver direito e ainda parece uma criatura lá não sei de onde, lá do outro estado, para vir aqui falar de apocalipse, de Skynet e sei lá mais o quê. E agora a gente está vendo que não é bem assim. Às vezes que eu ministrei sobre profissões do futuro, algumas pessoas viam aquilo que eu estava falando com bons olhos, que para mim era muito gratificante, mas tinha sempre aquela pequena maioria que ficava pensando assim, nossa, isso aí tá viajando na maionese. Não, essa mulher tá muito catastrófica. Meu tio trabalha nessa área aí já há 40 anos e está lá vivendo. Por qual motivo que vai morrer? Um exemplo, eu fui operadora de telemarketing. Eu trabalhei em suporte técnico de empresas de TI. Oh, sério? Sério. Pois é. Experiência. Isso. Trabalhei em multinacionais na área de tecnologia. E trabalhei também em suporte técnico de um grande órgão público. Eu atendia lá as pessoas pelo telefone. Se eu tivesse continuado nessa carreira, possivelmente hoje eu estaria sem fazer nada. Eu estaria aí praticamente aí ou desempregada ou passando aí alguma dificuldade grande. Por quê? Porque foi uma carreira que é uma carreira que está sendo literalmente substituída por robôs. E uma questão também que eu posso falar, Alexandre? Claro. Falar e que ser coerente aqui e não tomar também muito do tempo aqui do nosso podcast. Mas bem,
Uma questão também que eu levantei em um determinado post do meu Instagram, que gerou muita polêmica, eu falei esses robôs que falam com a gente pelo celular, que ninguém gosta deles. Gente, acredite se quiser. Foi unânime, todo mundo disse, você não gosta, eu também não gosto, Juliana. Então, assim, a gente Quem vê que gosta é o aí empresário. quem gosta é o empresário, com certeza. Mas quem está ali do outro lado, conversar com um robô, a gente sabe que não é nada agradável, é chato. Então, é uma tecnologia que precisa ser melhorada, com toda certeza. Isso aí a gente não tem a mínima dúvida. É tecnologia, eu sou fã da TI, sou formado na área de TI, mas isso aí a gente precisa ser realista. Eu não gosto de conversar com robô, e pela pesquisa que eu fiz no meu Instagram tempos atrás, ninguém gosta. E aí, como é que a gente vai melhorar isso? Já estão substituindo pessoas por robôs que a galera evita de todo jeito. E aí? Como é que fica essa É, questão? eu tenho uma experiência recente com um chatbot telefônico, né? Da Sim, Neoenergia. Eu acho que ele já melhorou. Está um sim. pouco melhor, um pouco mais. Assim, ele entende os comandos, né? Ah, eu quero tratar disso, aquilo. Aí só fala aquela palavra-chave, ele cai. Mas sim, ainda está muito aquém de um atendimento humano, né? Ainda mais um humano treinado, né? Agora, eu queria mostrar um trecho daquela pesquisa lá aqui do Fórum Econômico Mundial, Sim. a mais antiga, que fala um pouco disso que você estava comentando. Eles acreditam que até 2025, 50% dos empregados vão precisar readaptar. Ou seja, né, é o telemarketing que vai ter que fazer outra coisa, porque vai vir um chatbot e vai tomar conta. É esperado que 40% das habilidades principais dos trabalhadores mudem nos próximos 5 anos, segundo essa pesquisa. É muita coisa, né? A gente vai ter que reaprender muita coisa. Aqui vocês veem, eu quero só convidá-los, quem quiser aprofundar no assunto, dar uma olhada nesses temas aqui, né? Mas sobre a automação especificamente, tem uma partezinha aqui embaixo que me chamou a atenção e eu destaquei. Então eu vou pular para lá direto, né? Aqui, só para dar uma pincelada, aqui são as habilidades que você deve ter, né? Então, ó, pensamento analítico, pensamento crítico, liderança, são coisas que são mais difíceis de... Isso aqui tudo é antes do chat GPT bombar, hein, gente? Isso aqui já pode estar meio que obsoleta essa pesquisa. Mas são aquelas habilidades que a gente tem que focar mais. Nada de focar em coisas que são repetitivas, né? Então, aqui no campo da saúde, né, o que eles acreditam? Isso foi uma entrevista feita com os empregadores. Então, aqui, especialista em transcrição médica, assistente fisioterapeuta. Então, aquele negócio do fisioterapeuta vem, fala com a pessoa, pega na mão, ajuda, que é mais difícil do robô hoje. Né? O que eu acho que é até irônico é que um chat GPT vai auxiliar o cara que vai desenvolver o robô. Então, essa próxima geração de robô inteligente vai ser acelerada por conta das tecnologias de IA que tem hoje. Claro. Então, aqui em cada área, né? Vendas e marketing é uma área interessante aqui da gente olhar, né? Growth hacker, assistente de mídia social, gerente de crescimento, umas profissões que o pessoal nem sabe que existe hoje, assim, que vai ser uma habilidade demandada, né? E aqui embaixo, o que eles acreditam que vai ser a taxa de automação. Hoje, a máquina já tem 33% dos trabalhos desenvolvidos por elas, né? Entendi. Enquanto que o humano é 67%. Vou abrir Claro, aqui né? um Sim. parênteses rápido, Alexandre. O texto que ele está lendo está no blog Brasil Acadêmico. Só procurar lá por Fórum Econômico Mundial, alguma coisa assim. Mas aqui na descrição, embaixo do vídeo, a gente coloca mais links, né? Aqui, puxando a brasa para as meninas, né? Que foi tema da pesquisa, porque esse é um tema muito atual, né? A questão da mulher inserida no mercado de trabalho. A mulher vai ser inserida, vai ganhar mais, e ainda vai começar a disputar com o robô tudo junto. Aí, a participação feminina na computação em nuvem vai ser pequena, acredito, nos empregos de amanhã. Mais uma participação importante é na parte cultural, né, que trabalha com pessoas e tal. E aqui a gente tem uma ideia do panorama segundo o Fórum Econômico Mundial. Tudo isso aqui é recente, é coisa do ano passado para cá. E quem quiser ter uma ideia de como é que serão os empregos no futuro, para se preparar, para correr atrás de habilidades, recomendo demais essa postagem. Tá? Sim. Bom, o último tema
para a gente fechar, Claro, vamos é a lá. questão do emburrecimento do ChatGPT. Isso mesmo. O Alexandre comentou comigo que ele leu uma reportagem sobre essa questão do emburrecimento do chat GPT. Isso até parece até ser muito alarmista, como assim, o chat GPT vai ficar burro? Bem, não é bem assim. Explica pra gente, Alexandre, como é que vai ser essa questão. Tá, existe uma sensação, né, dos usuários dessas tecnologias de que não só o ChatGPT, o Google Assistente, o Siri, o Alexa, estão todas essas tecnologias estão ficando mais, vamos dizer assim, menos eficazes nas respostas. O Google Assistente e a Alexa, eles até são, não são cancelar. Ó, aqui, Eu não posso falar a Alexa que ela ativa, deixa eu deixar ela aqui fora do radar. Como vocês já viram, eu tenho uma aqui é quase Alexa. ao vivo. E a Alexa, se você falar Alexa, ela se mete, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: esses assistentes pessoais eletrônicos, tipo Siri, Alexa e tal, não tem tanto problema, porque eles não são tão voltados para tomar decisões inteligentes. Agora, o ChatGPT, o Bard, o Claude, o Midjourney, eles têm que ter um atendimento melhor quanto aos comandos dados, aos famosos prompts, né? E todo mundo está notando que está tendo uma perda. No ano passado para cá, essas big techs mandaram milhares de trabalhadores da área de computação, de desenvolvimento, para a rua. Ou seja, houve uma perda, tanto no desenvolvimento quanto na manutenção desse serviço. E essas tecnologias nascentes talvez foram as que mais sofreram com isso. Assim, eu vi vamos dizer assim, um concorrente nosso, o Canaltech, né? Eu até estou brincando, eles são muito bons, eu até recomendo, é um canal que eles fazem teste de bastante aparelhos tecnológicos, Claro. e fazem também, dão muita opinião, né? Mas eles estavam notando isso. Eu vi um vídeo deles que estava falando sobre isso, que aparentemente está tendo uma perda de qualidade nesses aparelhos. Aí eu fui dar uma olhada, vi num blog, não pude constatar se era verídico ou não a notícia, mas que uma pesquisa da USP, que teria saído na Nature Communication, dizia exatamente isso, que o ChatGPT estava perdendo qualidade nas suas respostas. Aí eu procurando, não achei, até se vocês quiserem colocar aqui no comentário se alguém achou, mas eu não achei esse artigo para confirmar. E como hoje em dia, até com os próprios, essas inteligências hoje facilitaram demais essa disseminação de fake news, né? Ficam notícias muito convincentes, cita fonte e tudo mais. Mas como eu não achei, eu não trouxe essa informação aqui do próprio artigo. Mas esbarrei num outro, aí sim, uma que eu confirmei, que eu vi a notícia, inclusive eu coloquei aqui no blog, né? Essa postagem é baseado nesse artigo, em que duas universidades americanas, se eu acho o nome delas aqui, ó, Stanford e a Universidade de Califórnia, Berkeley, eles testaram também um teste que eles fizeram, era sobre números primos. Então eles tinham visto que antes o GPT-3, né, que é a base do ChatGPT antigo, ele acertava a 97,6%, um percentual altíssimo de acerto. Enquanto que com a versão nova do GPT-4 foi para 2%. É gritante a diferença. É muito, muito grande. Aí, Ju, eles viram outro aspecto. Eles olharam uma outra situação, né, de resolver problemas matemáticos e tal, e viram que também estava decaindo em outras áreas. Ou seja, não foi só uma questão localizada, não foi uma questão assim pontual. Era o GPT-4 como um todo. E aí fica a dúvida, como é que uma versão superior, que tem muito mais parâmetros, pode ser considerada pior, né? Pode ter um decréscimo no que entrega.
Esse é um tema bem polêmico. Na sua opinião, por qual motivo isso acontece? Olha, a OpenAI nega, né? Eles negam, mas eu acredito que o, vamos dizer assim, a estrutura, o arcabouço lá, a base de aprendizado, né, eletrônico, ela é melhor, mas tem que ensinar. A forma de ensinar, que não depende do algoritmo, é mais um processo, né, que tem que ser bem organizado, ele pode falhar. Então, se você tiver o banco de dados correto, conseguir inserir esses dados corretamente, certamente o GPT-4 responderia melhor, pelo menos foi projetado para isso. Mas os próprios pesquisadores, eles concluíram que é muito difícil determinar a razão, porque esses algoritmos são totalmente opacos. Eles não tá ali para a gente ver, não é open source, não tem assim uma explicação muito clara de como eles funcionam. É meio que segredo industrial, até por conta da forte competição das big techs hoje, né? Você não pode dizer como é que o seu, que é o melhor, funciona para ver o Google, ver a Apple copiar, né? Mas essa é a minha suspeita com base no que eu tenho lido, né? Sim, com certeza. Bem, gente, era isso aí que a gente gostaria de deixar para vocês hoje nesse podcast e o próximo. Nós já esperamos você conosco e, é claro, manda aí para a gente a sua sugestão de pauta, tema que você gostaria que fosse abordado aqui, sugestão de entrevistados. Perguntas, dúvidas. Isso mesmo. Perguntas, dúvidas, e nós com certeza vamos aí atender ao seu pedido. Fechado assim? Até a próxima. Até mais. Até mais.